The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. A linguagem neste vídeo foi traduzida usando tradução por IA via HeyGen. Embora nos esforcemos pela precisão, a tradução pode não ser totalmente exata ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio de tradução assistida por IA. Olá, obrigado por participar deste primeiro tutorial interativo do AdMatch Predictor dedicado ao trabalho com arquivos. Os tópicos que abordaremos hoje incluem como abrir e salvar arquivos, importar campos de um arquivo externo e exportar trabalho para o Excel. Também veremos como usar arquivos.xtk com o AdMatch Predictor. Esses são arquivos de seção que salvam o status do seu trabalho. E por fim, vamos dar uma olhada rápida em como você pode acessar o manual do AdMatch Predictor. Então, sem mais delongas, gostaria de mostrar rapidamente como abrir um arquivo no AdMatch Predictor. O tipo mais comum de arquivo que contém estruturas de compostos são os arquivos SDF. E na maioria dos casos, eles contêm apenas estruturas. Às vezes, eles contêm estruturas e propriedades. Aqui está um arquivo com 500 compostos de piridoxazepinonas. Você pode abri-lo acessando Arquivo, Abrir e selecionando este arquivo SDF para trabalhar. Agora, você tem a opção de fornecer o nome do campo que será usado como identificador desses compostos. E assim, aqui o identificador é codificado no campo EDX. Portanto, você pode especificá-lo como parte do processo de leitura, se necessário, adicionalmente. Certo, então este é novamente um caso muito simples, onde temos estruturas em um arquivo SDF. A outra situação possível é que você pode ter estruturas e propriedades nesse arquivo também. Então, dando uma olhada rápida neste arquivo, abrindo com o bloco de notas aqui, se formos até o final de cada registro dentro desse arquivo, vemos claramente que há outras informações adicionais associadas a essas estruturas específicas. Então, por exemplo, neste caso, temos um campo contendo smiles canônicos, outro campo contendo pesos moleculares que já foram pré-calculados, outro campo contendo a classe SCS para cada composto e outro campo contendo, ao que parece, informações sobre a dificuldade sintética de cada um desses compostos. Então isso talvez seja algo que foi avaliado por um químico, pode ser algo que foi calculado em um programa externo ou até mesmo dentro do nosso software. Em todo caso, essas são informações que você pode querer trazer junto com os compostos. Então isso também é muito fácil de fazer. Através do mesmo processo aberto, você pode facilmente carregar as estruturas detalhadas e também as propriedades específicas que estão associadas a cada registro individual. Então aqui você vê que junto com o composto, importamos os smiles canônicos, o peso molecular, a classe ECCS e as informações de dificuldade sintética. Então isso acontece automaticamente como parte do processo de carregamento quando essa informação é fornecida como parte do arquivo. Outro tipo de arquivo com o qual você pode trabalhar são os arquivos que contêm cadeias smiles, que são uma forma de representar moléculas usando texto para descrever sua estrutura química de maneira simples e eficiente. Então, aqui, vamos abrir este arquivo também com um bloco de notas, de forma bem simples. E você verá que temos um arquivo delimitado por tabulação, neste caso específico, contendo o nome dos compostos, que é o identificador, e então temos os smiles canônicos que definem a estrutura de cada um desses compostos, ou seja,
e, portanto, é muito fácil no ADMET Predictor também carregar esses compostos. Basta usar o mesmo comando abrir, descer a lista de opções disponíveis e, então, simplesmente selecionar este arquivo desejado. O programa reconhece que existe um campo Smiles, ou seja, um campo específico, e também que há uma coluna de identificador, a qual fornecerá o nome para cada um desses compostos. Vamos apenas clicar em OK e os compostos serão carregados de forma semelhante à que já carregamos antes. Agora podemos ter uma situação em que temos as estruturas de um lado e do outro várias propriedades em um arquivo externo. Por exemplo, vamos dar uma olhada em nosso conjunto anterior de estruturas, as peroxositironas, no arquivo que mencionei anteriormente. Aqui temos essas 500 estruturas, mas também temos informações sobre esses compostos que gostaríamos de importar separadamente. Neste caso, elas estão contidas em um arquivo do Excel. Isso pode ter sido exportado de um banco de dados ou de um cenário semelhante. Precisamos importá-lo separadamente. Vou apenas esperar alguns segundos para ver se isso abre no Excel. O que vemos aqui é que temos este arquivo, que contém o Smiles canônico, o identificador, o peso molecular, algumas informações sobre a possível toxicidade cardíaca, solubilidade e também dificuldade sintética. Queremos trazer essas informações junto com esses compostos. E o que você vê aqui é que eles não estão na mesma ordem, porque o primeiro composto na tabela aqui tem um identificador que termina em 709, mas aqui ele termina em 123. Então, obviamente, se simplesmente cortássemos e colássemos, isso não funcionaria, porque precisamos de um campo de índice para trazer as propriedades de forma indexada junto com os compostos. Então, nós precisamos de um campo para isso, e neste caso vai ser o identificador. E para fazer isso, na verdade, precisamos garantir que o identificador seja realmente o primeiro campo da nossa tabela. Então, o que vamos fazer é cortar essa coluna específica e inseri-la aqui, para que ela se torne, de fato, a primeira coluna. Certo? Isso é muito importante porque garante que o processo seja feito corretamente. Então, vamos salvar isso como um arquivo delimitado por tabulação. Salvamos este arquivo. Então, isso já está feito e o que podemos fazer neste momento, atualmente, é trazer essas propriedades novamente de uma forma que elas sejam indexadas, ou seja, organizadas pelo identificador. Então, para fazer isso no arquivo, existe uma opção chamada importar atributos do composto, certo? E aqui vamos navegar e selecionar o arquivo que exportamos do Excel, que contém todas as propriedades e também o identificador necessário para fazer a correspondência, ok? A nossa primeira linha no arquivo contém os rótulos das colunas, então o identificador, Smiles canônico, etc. Então, precisamos clicar aqui para que o programa entenda que a primeira linha não deve ser considerada. E então temos a lista de campos que estão disponíveis para importação. Então, por padrão, todos estão ativados. Então, se continuarmos, vamos importar tudo, o que pode não ser o que queremos fazer. Você pode, na verdade, importar de forma seletiva. Então, se você tiver 20 ou 30 campos vindos daquele arquivo do Excel, talvez não queira trazer tantos campos assim. Uma coisa que você pode fazer é, se clicar, por exemplo, em dois desses campos e escolher descartar selecionados, isso não exclui, só marca como campos fora do processo de importação. Assim, são descartados do processo de importação, mas não do arquivo. Mas se você estiver disposto a trazê-los, clique em importar selecionados e assim todos eles serão importados. Certo? E se você estiver satisfeito com a sua configuração atual, basta clicar em concluir e isso será importado no final. Pronto. Agora, como é que saberíamos se a importação realmente funcionou?
Então, eu tenho duas colunas de peso molecular aqui, e você pode ver que elas correspondem. E se quiser plotá-las, isso é muito fácil de fazer. Você pega um e depois o outro, e verá que eles estão realmente em uma linha reta. Então, fizemos a coisa certa e funcionou mesmo bem. É uma verificação muito fácil de fazer. Neste ponto, gostaria de apresentar a vocês a possibilidade de salvar especificamente seu trabalho como um arquivo XTK, que são arquivos de sessão. É um formato proprietário do AdMatch Predictor, mas é muito útil, mais uma vez, para definir certos pontos de verificação no seu trabalho. Veja como você pode fazer isso. Primeiro, você salvará isso e nós o salvaremos como um arquivo XTK. Podemos chamá-lo de session1xtk. Certo, então ele vai salvar tudo o que fizemos até agora, certo? Então, se sairmos do programa agora mesmo, se sairmos do programa agora, mas antes de mais nada, repare que ele não me perguntou nada porque já salvamos o trabalho. Agora, se reiniciarmos o programa, podemos muito facilmente voltar de onde paramos, permitindo que continuemos nosso trabalho sem complicações. Então, agora, em vez de ler o arquivo de estrutura, vamos ler ou abrir o arquivo de sessão, ou seja, o arquivo XTK que acabamos de salvar, e repare que ele está trazendo os dados exatamente do ponto onde paramos, com os gráficos e tudo mais no lugar. Certo. Então, é algo realmente muito fácil e prático de fazer. Agora, digamos que queremos calcular certas propriedades. Então, vamos em dados e selecionamos calcular propriedades ADMET. E digamos que queremos calcular apenas as propriedades de toxicidade como parte deste exercício. Vamos simplesmente clicar em calcular. O programa é muito rápido, na verdade ele é multithread, então calcula as propriedades de forma muito ágil. E digamos que queremos fazer um histograma, por exemplo, do risco ADMET aqui neste conjunto de dados. Então, vamos criar um histograma do risco ADMET para esses compostos que estamos analisando, certo? Agora vou mostrar como você pode salvar esse trabalho muito facilmente, tanto em Excel quanto em outro arquivo de sessão, por exemplo, para que possa acessá-lo posteriormente. Então, vamos exportar isso para o Excel. Existe uma maneira muito prática e conveniente de exportar o que você fez para uma planilha do Excel. Então, digamos que esta seja a nossa primeira sessão exportada. Selecione Exportar, Salvar e agora você pode decidir qual propriedade deseja exportar. Se você quiser exportar tudo, pode deixar como está. Se você quiser remover algumas dessas propriedades da lista, basta simplesmente selecionar a propriedade e clicar em Remover, e ela será removida. E se você estiver pronto para prosseguir, basta simplesmente clicar em OK e isso realmente irá exportar tudo. Vai exportar todos os valores que estão na tabela, é claro. Ele também vai criar representações para as moléculas e também para os gráficos em estrela que você vê aqui. Na verdade, são os gráficos em estrela que levam mais tempo para serem processados na geração das imagens para exportação ao Excel. Portanto, evite arquivos muito grandes ao fazer isso. Eu tenho 500 compostos aqui. Está funcionando bem, mas só quero alertar você para o fato de que pode demorar um pouco mais se você tiver um número maior de estruturas. E agora, se formos até aqui e selecionarmos o arquivo que acabamos de exportar, ou seja, nosso arquivo da seção 1, então abrimos o Excel e ele vai realmente mostrar todos os dados exportados. Então, podemos ver isso em tela cheia aqui. E como você verá, você tem todas as estruturas, as 500 estruturas. Você tem até as dicas de ferramenta e os gráficos em estrela que foram gerados. Então, novamente, né, é uma maneira muito conveniente de exportar seus dados para compartilhar com colegas, por exemplo. Você também pode salvar uma segunda sessão aqui, e talvez queiramos salvá-la como sessão 2.
Esse é o nosso segundo ponto de verificação neste trabalho, então vamos em frente e fazer isso. Novamente, neste ponto, se sairmos completamente do software e depois reiniciarmos, vamos conseguir retomar imediatamente e continuar exatamente de onde paramos. Então, este é o nosso arquivo da seção 2, que está pronto para ser utilizado novamente. Quando reabrimos, nossos dados retornam, incluindo nosso gráfico de risco ADMET que geramos como parte desse esforço. A última coisa que gostaria de fazer é mostrar rapidamente como você pode encontrar mais informações. Se você está procurando mais detalhes adicionais no manual, pode acessar essas informações em alguns formatos. Ajuda online, por exemplo, também está disponível. Então, por exemplo, se você estivesse procurando importação, poderia pesquisar sobre esse tópico e ele mostraria como importar atributos, que foi exatamente o que acabamos de fazer há alguns minutos. A outra forma de acessar as informações é através das versões em PDF ou HTML do manual. Então, se você for novamente em ajuda manual em PDF do ADMET Predictor, isso abrirá o manual em PDF do software. Da mesma forma, ele é pesquisável. Portanto, se você quiser procurar por import, pode fazer isso muito facilmente também. Basta simplesmente digitar import e isso o levará à seção do manual que aborda esse tópico e detalhes relacionados. Isso conclui nossa sessão sobre leitura e salvamento de arquivos. Mais uma vez, teremos prazer em ajudar você com o software. Esperamos que tenha sido útil. Tudo bem. Tchau agora.